Estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E eu não quero que você saia daí nem um minuto, porque hoje, aqui no final do programa, vão ter algumas dicas aí que a enfermeira Ana Lécia vai estar mostrando aqui, fazendo a demonstração para a gente. Ela trouxe ali todos os aparatos, ali a rosquinha de amamentação. Achei muito interessante. Na minha época não tinha essas coisas, não, Ana Lécia. Né? Ninguém ensinava esses trem aí para ninguém, não, viu? Então, assim, ela trouxe aí a mama. Então, não saia daí, que vai ter muita coisa bacana no final do programa. Tá? E, Ana Lécia, precisa preparar as mamas? Tem essa questão aí de eu tenho ou não que preparar? Existe um formato, né, que eu possa, vamos dizer assim, melhorar a minha areola, o meu bico do peito? Como que é essa questão? Nessa parte também a gente tem muitos mitos. Muitas vezes, antigamente, foi passada a informação, e até mesmo é uma pergunta que vem bastante, né, quando a gente está atendendo as gestantes, elas perguntarem sobre isso. Enfermeira, eu posso passar bucha? Eu posso passar tal óleo? Eu posso passar tal coisa, né, tal produto, né, na minha mama para preparar? Ou eu posso, se eu tenho o mamilo ou o bico, né, invertido, eu posso usar um sutiã rasgadinho lá no meio, né, cortadinho no meio para poder esse bico, né, vir para fora? Então, assim, todas essas coisas realmente são mitos, gente. O corpo da gente, né, o organismo da gente, ele é muito abençoado, né? Deus, ele criou tudo perfeito, tudo especial. E, então, o corpo da mulher, quando a mulher está gerando, quando a mulher está gestando, esse corpo ele já vai se preparando sozinho. Tá? Então, realmente, não precisa você passar bucha para calejar, de jeito nenhum. Não faça isso. Tá? Você vai estar prejudicando o seu mamilo, você vai estar ferindo. Tem mulheres que, muitas vezes, já vão para a maternidade com o bico do peito ferido, porque fizeram esse tipo de estratégia durante a gravidez. Tá? Não faça isso, não é necessário. Você vai observar que, durante a gravidez, as suas mamas elas vão aumentar. E, além de aumentar, lá na região da areola vão aparecer alguns carocinhos, digamos assim, que são chamados os tubérculos de Montgomery, né? Esse nomezinho aí meio difícil, meio diferente. Mas são carocinhos, né? Você vai observar que eles vão aparecer. Muitas vezes a areola ela vai também o quê? Escurecer. Tá? Então, o organismo, o corpo, ele já vai se preparando dessa forma. A única coisa que a gente ainda orienta, quando a mulher puder, né, já no finalzinho da gravidez, ela pode tomar um banho de sol, só nos mamilos mesmo, ali 2 a 3 vezes por semana, questão de 15 a 20 minutos no máximo. Tá? Mas essa questão de passar pomada, passar hidratante, óleos, não é necessário. Pelo contrário, se você passar qualquer produto ali naquela região do mamilo e da areola, você vai estar retirando a hidratação que é natural dessa região. E, com isso, você vai estar ressecando essa pele, você vai estar ressecando esse tecido e fazendo com que essa região ela fique mais propícia a ter lesões, a ter ferimentos. Então, não precisa fazer nada. O organismo já é muito abençoado por Deus e ele se prepara sozinho. Tá? Em relação ao tipo de mamilo, muitas mulheres têm essa dúvida também. O meu mamilo ele é para dentro, ele é invertido. O meu mamilo ele é plano. Será que eu vou conseguir amamentar? Então, assim, qual que é a orientação? Todos os tipos de mamilos são possíveis, sim, da mulher amamentar. Alguns vão trazer um desafio a mais, tá? Mas isso não é determinante para dizer, não vai amamentar, não vai conseguir amamentar porque o mamilo é plano, não vai conseguir amamentar porque o mamilo é invertido. Não, o mamilo, na verdade, ele vai funcionar como algo que vai estimular o bebê. Então, a mãe ela usa o mamilo para fazer um estímulo, né, na bochechinha do bebê, e o bebê ele tem algo especial, que eu costumo dizer que é um chipzinho que Deus colocou ali. Né? Esse bebê ele não nasce sabendo, mas ele tem isso realmente por instinto. Então, quando a mãe toca a bochechinha do bebê, né, com o mamilo, ela está disparando nele o reflexo de busca, e aí, automaticamente, o bebê abre a boquinha e a mãe aproveita aquele momento, né, e coloca o seio para o bebê amamentar, né, para o bebê mamar. Então, o mamilo ele funciona basicamente para isso, porque, na verdade, o bebê, quando ele vai mamar, ele vai abocanhar a areola.
Então, não precisa você ficar angustiada, achando que porque você tem um mamilo plano ou um mamilo invertido, que você não vai conseguir amamentar. Claro que isso vai demandar, muitas vezes, um pouquinho mais de atenção, às vezes uma posição que você vai ter que adaptar ali, que você vai ter que aprender, né, como se conduzir, o posicionamento correto, a pega correta com esse bebê. É um desafio a mais, mas é possível de ser vencido. Então, todos os tipos de mamilo, a mulher pode, sim, conseguir amamentar. Agora, Analécia, assim como se inicia a amamentação, no momento também precisa interrompê-la também, né? Mas isso pode acontecer de maneira precoce, um desmame precoce. Como é que isso acontece? Quais são as causas mais comuns do desmame precoce? O que pode levar a isso? É verdade. O desmame precoce, inclusive, infelizmente, ele é bem comum no nosso país, né? Existem estatísticas que mostram que aproximadamente 54% das crianças acabam, né, tendo essa situação, né, do desmame precoce. Uma das causas principais é realmente o uso, por exemplo, de bicos, mamadeiras, chupetas. Tem bebezinho que já sai da maternidade com aquela chupeta linda, aquela foto linda. Desculpa, mamães, né? É muito bonito, né? Acha super romântico, super lindo aquele bebê com aquela chupeta linda, mas aquela chupetinha, no início, principalmente nos primeiros 3 meses, ela é realmente algo que a gente não quer, que ela pode destruir, realmente destruir a sua amamentação, fazer com que você perca a sua amamentação. Então, bicos artificiais, como mamadeira, chupeta, às vezes aqueles bicos de silicone também, né, que algumas mães que têm mamilo plano, né, ou invertido, às vezes utilizam, tá? Acaba fazendo com que o bebê entre numa condição que a gente chama de confusão de bicos. E aí ele acaba confundindo esses bicos e, em algum momento, nessa caminhada aí, esse bebê vai acabar não aceitando mais a mama, não aceitando mais o peito. Quando a gente fala de mamadeira, de chuquinha, por exemplo, além da confusão de bico, tem também a confusão de fluxo. Porque, claro que um leite que sai da mama, né, do seio da mãe, ele não vai sair com a mesma velocidade, com a mesma ejeção, com o mesmo fluxo que um leite que sai da mamadeira. Então, também o bebê acaba ficando confuso com isso e, rapidamente, essa amamentação é perdida por conta disso. Algumas outras situações também que acontecem para o desmame precoce é a questão da mãe passar por alguma dor, por algum ferimento no seio, né, no mamilo, na areola, e ela muitas vezes não recebe orientação, não recebe ajuda, não recebe apoio nesse momento, e ela acaba não conseguindo, né? Muitas até, às vezes, acham que amamentar com dor é normal, que é assim mesmo. Tem mulheres que já me contaram que ouviam, né, da sua rede de apoio, alguém do lado dizia: é assim mesmo, vai rachar, vai ferir, vai sangrar, tem que ser desse jeito. Vai arrancar um pedaço, mas tem que ir, continua, né? Justamente. Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, mulheres que às vezes escutam isso e elas acabam tomando aquilo como: é verdade, é normal, então eu tenho aqui que me sacrificar, amamentar com dor, sofrendo, chorando, morrendo, mas eu vou amamentar. E não tem que ser assim, de jeito nenhum. Existe, né, orientação para que você consiga fazer o posicionamento correto do bebê, para que o bebê pegue corretamente o seio. Se está sentindo dor, alguma coisa está errada, né? Procure ajuda, busque orientação, porque amamentar com dor não é normal, definitivamente não é normal. E o desmame precoce, a gente precisa sempre dizer assim que a Organização Mundial de Saúde, né, ela orienta o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, sem água, sem chazinho, não precisa nenhuma outra coisa, nenhum outro alimento. E o que é considerado, então, desmame precoce? O desmame precoce, alguns estudiosos consideram quando ele é nesse período, abaixo dos 6 meses, né, quando a criança deveria estar no aleitamento materno exclusivo, e aí, antes de completar esses 6 meses, a criança, às vezes, acaba desmamando. E outros consideram antes de 1 ano. E um outro motivo muito interessante, que a gente não pode de jeito nenhum deixar de falar, é que as leis ainda não favorecem tanto
o aleitamento materno exclusivo. A gente tem leis no Brasil que dão licença maternidade, né, aí de até 120 dias, né, só que tem mães que não conseguem fazer tudo isso. Tem mães, por exemplo, que têm o seu próprio negócio e ela só conta com, né, com ela mesma para tocar aquele negócio. Então, muitas vezes, com 3 meses, ela já tem que voltar a trabalhar. Aí, como que faz? Muitas vezes não tem orientação, também não tem informação, acaba também perdendo a sua amamentação por falta também desse conhecimento, desse apoio. Então, são muitas as causas do desmame precoce e a maioria delas a gente vê que é por falta de apoio, né? Que é por falta de conhecimento. Então, precisa realmente a gente voltar o nosso olhar, né, para essa mulher que está amamentando e que deseja, né? Porque a amamentação ela tem que ser desejada, ela não pode ser uma obrigação. A mulher não pode se sentir obrigada, ela tem que ter o entendimento, o conhecimento a respeito do quanto é especial amamentar, do quanto é importante para ela, para o bebê, mas que seja uma decisão, porque isso vai tornar tudo muito mais leve. Ana Lécia, e por que a sociedade deve apoiar a amamentação? Como que ela pode fazer isso? Em que parâmetro ali, tu já falou algo a respeito das leis, mas o que mais a sociedade pode estar fazendo para apoiar a amamentação? Então, a sociedade ela precisa absorver, né, esse entendimento. A gente precisa realmente voltar o nosso olhar para a mulher que está amamentando e ver e entender que ela está produzindo, né, ela está ajudando a desenvolver pessoas que vão contribuir para a economia dessa sociedade. Existem pesquisas que mostram, que já comprovaram, que as crianças que são amamentadas exclusivamente, pelo menos até os 6 meses, e as crianças que mamam mais tempo, são crianças que vão ter o QI mais alto, sim. São crianças que vão ser mais inteligentes, sim. São crianças que vão ter uma escolaridade mais alta e, consequentemente, elas vão ter uma renda melhor. Então, a mulher que amamenta, né, quando ela está amamentando, ela está contribuindo também para a economia dessa sociedade. Então, a sociedade, a família, o comércio, os empresários, né, as empresas, as indústrias, têm que ter esse olhar voltado para a mulher dessa maneira. E, por exemplo, uma das coisas que poderia ser feita, será que você que está nos assistindo aí, que é empresário, que é comerciante, no seu local, né, na sua empresa, você já pensou em algum momento se você teve uma colaboradora que precisou voltar a trabalhar e ela queria continuar amamentando, mas lá no local de trabalho não tinha um lugar adequado para ela poder fazer o desmame, para ela poder retirar o leite, né, fazer a extração do leite materno, fazer o armazenamento correto, para quando voltasse para casa, né, ela ter esse leite ali disponível para o seu bebê. Muitas coisas que, às vezes, são tão simples, e nisso até o consultor em amamentação também pode atuar, né, auxiliando aí o empregador em montar esse local, né, em organizar esse local, que muitas vezes nem demanda um investimento tão alto, mas que vai fazer muita diferença na vida daquela família e na vida das gerações que virão. Então, a sociedade precisa realmente trocar o olhar para essa mulher dessa outra forma, entendendo que ela está contribuindo, né, para uma sociedade melhor, para uma economia melhor. E a respeito da amamentação, o que é mais importante para a mãe e para a criança? A educação na amamentação, o saber a técnica de amamentar. E já falou da sociedade, dos cuidados para a criança. O que a mãe também deve saber a respeito dessa importância também de amamentar? Em tudo que a gente vai conversando, que a gente vai falando, o que fica de mais importante mesmo é a gente dizer para as mães e para as mulheres que é informação. Eu sempre digo assim, olha, a informação ela é o item mais importante do enxoval. Eu sou mãe também, eu sei que quando a gente está esperando um bebê, a gente sonha com o quarto, aquele quarto especial, a gente sonha com as roupinhas do bebê, e a gente quer comprar tudo de mais lindo e mais maravilhoso para os nossos filhos, e a gente tem todo aquele cuidado, quando vai chegando mais próximo, né, tem aquele cuidado todo de preparar tudo, de lavar, de passar, de organizar tudo bonitinho. Quem já está bem pertinho, muitas vezes arruma e desarruma, né, aquele cuidado todo, é uma espera muito ansiosa, né, por esse filho, por esse bebê.
Mas o mais importante é a informação, é o conhecimento. Porque, às vezes, uma informação de, por exemplo, como posicionar o bebê de forma correta, como o bebê deve fazer essa pega. Se ela tiver, pelo menos, noções básicas disso, já vai ajudar demais, já vai evitar que esse mamilo venha ferir, já vai evitar a dor, já vai evitar um sangramento por uma possível ferida. Então, assim, a informação, o conhecimento é o item mais importante. Então, hoje em dia, não tem mais desculpa. As redes sociais estão aí. Eu mesma, na minha página, eu procuro sempre contribuir com informações nesse sentido, de estar orientando as mães de forma gratuita, né? E, assim, existem tantos outros profissionais que estão contribuindo, que estão compartilhando seu conhecimento de forma gratuita. Então, as mães, elas precisam realmente só dar uma acenadinha lá, procurar, estar acompanhando, que o conhecimento e a informação vai fazer total diferença na amamentação e na maternidade como um todo, com certeza. Ótimo. Gente, não saia daí, nós já estamos encerrando aqui mais um bloco, porque o próximo bloco, a enfermeira Ana Lécia vai estar ensinando para a gente aí, dando algumas dicas para você que está em casa, tá? Então, não saia daí, fique ligadinho no programa Missão Saúde na TV.